O que é a igreja? A instituição, a personalidade jurídica, o CNPJ ou até aquele prédio que as pessoas se reúnem, na qual nós chamamos de igreja, e a organização ministerial da instituição, elas são necessárias, mas elas não são igreja propriamente falando. É impossível hoje cumprir com todos os requisitos bíblicos para a igreja sem que a congregação se organize legal e ministerialmente falando, mas só isso não é igreja. Neste terceiro vídeo, nós vamos falar das características que devem existir numa comunidade para ela poder ser considerada biblicamente uma igreja local, parte do corpo de Cristo e, consequentemente, vamos entender que alguns requisitos impulsionam esta igreja local a se organizar como instituição. É verdade que a grande maioria destas organizações tem muito de instituição e pouco do organismo vivo sonhado por Jesus, que vive como parte da família de Deus nesta terra. Para tentar explicar como deveria funcionar este organismo vivo, chamado igreja, vou usar algumas partes do texto do livro de Atos, capítulo 2, versos 37 a 46, que para mim é o primeiro testemunho do funcionamento de uma igreja local, logo após o descido do Espírito Santo e da pregação de Pedro, que provocou a conversão de 3.000 pessoas. Primeiro dos requisitos encontrados nesse texto é: a igreja local deve pregar o arrependimento dos pecados e o batismo para o perdão dos mesmos. Este é o ponto de partida da igreja. Igreja que não fala que o homem é pecador, que necessita do perdão de Deus, que Jesus veio para nos salvar, mudar a nossa vida e nos fazer filhos de Deus e cidadãos do reino de Deus pela sua graça, não pode ser igreja. O Evangelho tem que ser anunciado constantemente e, após o arrependimento, ensinar que a pessoa deve ser batizada em Cristo Jesus. Para muitas instituições, a pregação do Evangelho saiu de moda, não atrai mais ninguém. Mas eu e com certeza Jesus não concordamos com isso. Acredito e sou incentivador de você arranjar formas de atrair pessoas, sim. Mas o Evangelho precisa ser pregado, pois se você atrai pessoas, mas não fala de Jesus e do Evangelho do Reino, você pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. O segundo requisito que eu encontro naquela passagem é a perseverança na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina bíblica e nos ensinos de Jesus. A ordem de Jesus para os apóstolos foi: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vamos de trás para frente. A igreja precisa de Jesus. Se ele não está no meio dela, ela não é igreja. Mas ele só estará se a igreja tem dois princípios bem guardados: fazer discípulos, não apenas convertidos. Se eu cumpro o primeiro requisito de pregar o Evangelho e paro por aí, eu não faço discípulos. Eu faço apenas pessoas que vão se converter, mas elas precisam ser discipuladas. E como eu faço isto? A resposta está no segundo princípio: ensinando o que Jesus ensinou. Os discípulos são de Jesus, não da denominação, não do pastor, não dos líderes e muito menos das doutrinas da instituição, mas de Jesus, do ensino de Jesus. Isto significa ser perseverante na doutrina dos apóstolos, daquilo que Jesus passou para eles e que eles passaram para nós através das Escrituras. A igreja precisa discipular em conformidade com os ensinos de Jesus. Ponto. Nada mais, nem nada menos. E isto garante a presença real dele nas reuniões da congregação, sejam elas no prédio principal, ou nas casas, ou nas famílias, ou nos encontros de discipulado, em qualquer lugar aonde os membros se reunirem. Jesus estará ali por causa dos discípulos, não por causa da instituição e tudo o que ela engloba, pastor, louvor, etc. Porém, como podemos pregar o Evangelho e fazer discípulos para Cristo perseverando no seu ensino sem o mínimo de instituição organizada? É óbvio que precisamos nos organizar, como a igreja de Jerusalém se organizou quando 3.000 pessoas se converteram. Elas precisavam ser ensinadas, logo surgiram os diáconos ou servos para poder discipular estas pessoas e por aí vai. Sim, a instituição é necessária, ainda mais por questões legais. O problema é se tornar apenas instituição e parar de fazer o que Jesus mandou fazer para satisfazer os interesses da organização. No próximo vídeo nós vamos falar de outras características que devem ser presentes na igreja local, a partir do texto de Atos que nós escolhemos. Até lá e que Deus vos abençoe.